Capítulo 7. Sabedoria. Quando isso também significa esperança. A mulher sábia é sempre uma aprendiz. Ela é aberta a mudanças. Ela está pronta para ouvir. Ela possui conhecimento. Por favor, ouça-me, jovem mãe. Queridos Perils, meu coração está pesado. Eu desejo de todo o meu coração levar nossos filhos no caminho de Deus. Eles têm 2 e 5 anos. Minha profunda preocupação é esta. Meu marido tem sido iludido em pensar que uma variedade de programas de TV e comerciais não são prejudiciais para ele e para as crianças. Ele leva em conta o fato de serem engraçados e desconsidera o fato de que são cruéis e sutilmente usados para despedaçar o espírito de nossa família. Eu preciso trabalhar uma parte da noite e fico preocupada com ele. E desculpe por dizer, tenho resmungado um pouco também. Mas ele não está convencido, assim como eu, a respeito desse assunto. Isso tem contribuído para que eu me sinta ressentida e raivosa com ele, a ponto de não sentir respeito ou amor por ele. Eu tenho compromisso com os meus votos, eu acho. Você poderia dar-me algum conselho ou ajuda? Eu também sinto que casei com um homem errado. Ele tem muitas qualidades, mas eu me preocupo com essas influências que estão cegando. Obrigada por qualquer ajuda que você possa dar. Querida Susan. Apenas imagine como seria a vida se seu marido desaparecesse um dia. Não mais comerciais ruins, não mais TV questionável, não mais cama quente, apenas muitas longas e solitárias noites e dias de pesado trabalho longe das crianças. As crianças não estariam mais com o pai vendo TV. Estariam com uma babá que tomaria conta delas por dinheiro. Você ficaria imaginando se a babá não estaria com o namorado para uma transadinha. Em seu quarto, enquanto as crianças veem TV sozinhas. O menorzinho choraria quando você saísse para o trabalho, e o mais velho ficaria feliz por ver você saindo, porque ele poderia experimentar a sua nova liberdade. O carro tem algo errado, mas você não pode tirar um dia de folga para consertá-lo. O dinheiro está cada vez mais curto. Você descobre que o círculo social de uma mulher divorciada com filhos pequenos é cada vez menor. Então, as crianças pegam um resfriado e a babá se recusa a trabalhar porque não quer pegar o resfriado por tão pouco dinheiro. Por 1 ano ou 2, seu ex pega as crianças para o fim de semana. Você não tem nenhum controle sobre o que eles fazem, mas está muito cansada para se importar com isso. Com o tempo, o dinheiro da pensão para de vir porque seu marido deixou o estado com outra mulher. Agora, Susan, vamos voltar ao presente. Se você continuar a desonrar o seu marido, o cenário acima vai se transformar no seu próprio pesadelo. Logo, você se descreve ressentida e irada. Sua alma está lhe moldando aos poucos em uma pessoa amarga. Sua carta revela que você já considerou que seu casamento pode acabar por causa desse assunto. Eu tenho visto isso acontecer centenas de vezes. Pessoas vão perguntar por que ele deixou você, e você, cheia de seus direitos, vai dizer para elas que ele se envolveu com outra mulher. A verdade é que você correu com ele por causa de comerciais que acredita serem impróprios. Você saiu do coração dele, e ele deixou você, emocionalmente, tudo por causa de seu jogo do Espírito Santo. Lembre-se, você disse para mim que não sente respeito amoroso por ele e ainda pensa se casou com o homem certo. Além disso, você tem telegrafado os seus pensamentos para ele, e ele está imaginando a mesma coisa bem agora. Ouça-me, jovem mãe. Não seja tola. Você não sabe o quanto isso pode ficar ruim. O diabo vai amar roubar a alma de suas crianças. Ele não vai fazer isso através da TV do seu marido. Ele vai fazer isso através da sua desonra. Os meninos talvez tenham dificuldades com seus instintos sexuais como resultado dos comerciais de TV, mas muitos jovens têm sobrevivido a isso, a despeito de grandes tentações. Poucos, porém, sobrevivem a um casamento instável onde a mãe é ressentida do pai. Sua atitude não tem feito nada para evitar a exposição de seus filhos à tentação. Apenas pense, se você tivesse expectativas mais baixas, isso permitiria que você amasse e honrasse o seu marido e as crianças seriam melhores. Quando Deus deu Eva para Adão, ele estava dando para ele uma auxiliadora, não uma consciência. Adão já possuía uma consciência antes de sua esposa ser criada. Eu não estou sugerindo que você tenha expectativas baixas. De fato, o seu marido obviamente deveria ter expectativas mais altas, mas seus resmungos e críticas terão efeito contrário a isso. O ideal seria se você pudesse segurar suas expectativas e sua língua,
e com isso segurar o seu marido, e com o tempo você poderá estar apta para apresentar um apelo a ele sem ofendê-lo. Como as coisas estão hoje, você continuará no caminho do divórcio, ou pode pegar a estrada que leva a um matrimônio celestial, honrando o seu marido. Queridos Pearls, eu gostaria de contar a minha história, então outras poderiam estar alertas. Eu tenho 52 anos e tenho estado sozinha por 23 anos. Eu nunca pensei que essa seria a minha porção nesta vida. Nunca passou pela minha cabeça que meu marido poderia pensar em me deixar. Eu cometi muitos erros em meu relacionamento com meu marido. Hoje eu vejo e ouço jovens esposas e velhas esposas também, sem pensar, fazendo os mesmos erros com seus maridos. Elas acham que têm garantia de que eles nunca as deixarão e pedirão divórcio. O seu senso de segurança dá a elas o sentimento de que têm a liberdade de firmar a sua posição em milhares de caminhos contra os erros, falhas e inadequações de seus maridos. Eu vejo que isso é ignorância ou a rebeldia em obedecer à palavra de Deus para as esposas, ou a combinação dos dois. Isso é o motivo de eu estar escrevendo a minha história, para abrir a verdade para esposas que são realmente ignorantes e alertar as esposas resistentes. Eu não posso responder pelas responsabilidades ou deveres de meu marido. Isso é entre ele e Deus. Mas se eu soubesse naquela época o que Deus mandava às mulheres, as necessidades do homem e o que eu poderia fazer para suprir essas necessidades, isso teria feito uma grande diferença. As coisas que fiz ou que eu deixei de fazer não estão no dia a dia, constantemente públicas na cara da ação. Elas estavam sutis, indo e vindo, mas lá, entretanto. Quando meu marido agia de modo egoísta em casa, do jeitão dele, e algumas vezes falava palavrões, e aí ia para a igreja e agia de modo espiritual, eu queria ter orado positivamente por ele, ao invés de me encolher emocionalmente dele e deixar o meu cinismo e falta de confiança nele tão manifestos. Eu queria ter tido abertura para mostrar meu amor e aceitação dele por ele mesmo, não com impaciência esperando que ele agisse certo. Quando ele falhava com as crianças, falhava em ter devocionais, falhava em ser espiritual, falhava em ser o líder que deveria, eu queria ter confiado em Deus e mantido a unidade, honra, reverência e submissão com alegria e coração confiante. Eu queria ter feito as crianças honrarem ele e orado por seu pai, ao invés de mostrar a minha atitude de mártir tão abertamente. Quando ele fez um comentário a respeito de alguém ou algo, eu queria não ter desprezado a sua opinião, fazendo-o ver que estava errado outra vez. Quando ele agia como um ignorante, eu queria ter ficado quieta e orado por ele, amado ele de qualquer forma, ao invés de fazê-lo saber o que eu pensava sobre ele e suas atitudes. Quando ele me procurava para se desculpar por alguma coisa, eu queria não ter sido tão fria, esperando que ele sofresse um pouco mais e fosse mais sincero e sentido em seu pedido de desculpas. Quando ele gastava dinheiro de maneira que eu achava que nós não devíamos, queria ter permanecido quieta e acreditando em Deus. Eu queria ter mostrado confiança contínua nele, apesar de suas decisões. Quando ele queria que eu fizesse algo que eu não queria fazer, eu queria ter alegremente feito, ao invés de fazê-lo se arrepender de ter pedido. Ser cabeça dura não valoriza uma mulher para um homem. Quando ele precisou de uma mulher que acreditasse nele, admirasse ele, aprovasse ele, queria agora que eu tivesse sido aquela que deu a ele essas coisas. Quando eu pensei que manter os erros dele diante de seus olhos, coisas simples que ele fez ou disse, e manter-me um pouco retraída em minha aprovação por ele, era o único jeito de ele mudar. Eu queria que alguém tivesse me levado de lado e me dito que grande erro eu estava fazendo e que não era o meu papel pressioná-lo. Quando ele não falava bem nas reuniões de negócio ou entre os amigos, eu queria ter ficado calada e não dado a minha ajuda no assunto. Quando estávamos na companhia da família dele ou de nossos amigos, eu queria não ter feito ar de mártir quando ele precisava sair com eles para fazer algo por ele mesmo. Quando ele não sabia quando demonstrar amor e eu caía no vazio emocional, eu queria ter carregado e esperado tudo e amado a ele incondicionalmente, ao invés de ter desistido dele e me voltado para amigos e parentes que me dessem suporte para minhas necessidades. Eu nunca vi a necessidade de valorizá-lo para mim. Eu achei que era meu direito que ele me completasse e que era obrigação moral dele, como marido, me amar. Eu queria ter frequentado a escola de beleza de Deus para toda mulher. O tempo passou. O casamento ruiu para a morte
embrulhado em um monte de erros, pecados e egoísmo de ambas as partes. Um dia, para meu choque e surpresa, ele apenas se foi. As crianças e eu mergulhamos na quase pobreza. Ele não mais sentia o desejo natural de proteger e sustentar a sua família. Eu recebia a pensão mínima. Isso nunca era o bastante. Quando a casa ou o carro precisavam de reparos, o dinheiro era pouco ou não tinha nenhum dinheiro. As coisas aos poucos foram despencando. Pessoas poderiam ajudar, mas ninguém sabia o que fazer com uma família em pedaços. Eu fiquei com medo do verão. Desde que eu empurrei para longe a ideia de trabalhar nas manhãs, eu agonizei com a ideia de meus filhos ficarem trancados por 10 horas por dia enquanto eu não encontrava uma babysitter ou alguém confiável. Eles eram muito velhos para uma creche e muito novos para ficarem sozinhos o dia todo. No começo, não havia ninguém para ficar com meus filhos se eles ficassem doentes, a não ser que eu faltasse ao trabalho. Então, a semana longa de gripe poderia atacar, e meu tempo faltando ao trabalho poderia significar minha demissão. Eu não tinha uma capacitação para o trabalho, então comecei nas posições iniciantes, que pagavam pouco. Eu fiquei doente com uma debilidade de longa duração, que piorou com o estresse, mas eu precisava continuar trabalhando. Não havia escolha. Mas Deus honrou a nossa fé e nós nunca ficamos com fome ou com frio. Sozinhos em casa, os sentimentos de rejeição e abandono e luta financeira, embora estivessem lá todos os dias, ano após ano. Eu sei que minha vida poderia ser diferente se, cedo em meu casamento, eu soubesse e obedecesse às regras de Deus para a esposa. Alguns de vocês não acreditam que isso pode acontecer com vocês. Em verdade, podem até pensar que seria um alívio colocá-lo para fora de casa. Você pensa, bem, eu tenho saúde e sou forte. Sou emocionalmente segura. Eu posso lidar com isso. Eu sou bonita e vou encontrar um bom homem. Eu tenho uma família que vai me ajudar. Eu tenho uma boa igreja que vai me dar suporte e pode me aconselhar, etc. Afinal, eu não vou ter todos esses problemas para lutar contra. Essas são as coisas que esposas tolas pensam, mas eu sei melhor. Minha experiência, assim como a de milhares de mulheres, prova que essa ideia é uma mentira. A nova espécie de mulheres. Olhe à sua volta. Há uma nova espécie de mulheres, hoje. Elas servem à sua mesa no restaurante local. Elas cortam grama, trabalham no hospital e dirigem o tráfego. Existem milhares dessas mulheres. Elas estão em toda parte fazendo tudo o que encontram para fazer. Elas são, em sua maioria, mães solteiras. Elas se vestem com roupas baratas, seus cabelos têm um corte desalinhado, e os círculos negros debaixo dos seus olhos denunciam as suas esperanças perdidas. Elas são o novo exército de trabalhadores. Empregadores podem pagar menos a elas, porque elas estão desesperadas para trabalhar. Você pode depender delas, porque elas não ousam perder os seus empregos. Elas estão sempre distraídas, porque estão pensando em suas infelizes crianças, ou suas babás e seus namorados esquisitos que vêm à sua casa enquanto elas estão trabalhando. Algumas vezes, elas se juntam a outras mães solteiras para compartilhar recursos, cuidados com as crianças e problemas. Ultimamente, eu tenho lido quantas dessas mulheres solteiras estão se voltando para si mesmas, para se confortar e, muitas vezes, para a intimidade. Você pensa em qualquer coisa poderosa lhe conduzindo a isso? A nova espécie de mulher. Elas são independentes, estão no comando e estão estressadas. Elas envelhecem cedo, tentam inutilmente cuidar de crianças indisciplinadas de quem nenhum homem quer ser padrasto. Elas crescem em amargura, e assim que veem um homem elegível, olham acima de suas cabeças e veem garotas bem mais novas que elas agarradas a eles. E elas também crescem em medo quando entendem que aquele homem que havia demonstrado interesse por elas estava escondendo a intenção pervertida sobre sua linda e pequena filha. Suas crianças são iradas e geralmente estão envolvidas em problemas. Mas tudo isso não é sua culpa. Não. Isso é culpa do marido que cometeu adultério, do marido que era raivoso ou se envolveu com pornografia, mas ele parece ter uma vida fácil com bastante dinheiro comparado com a sua condição miserável. Ele pega as crianças em fins de semana alternados e mima eles. Faz com que eles odeiem você ainda mais. Ele parece tão cheio de energia, tão vivo e cheio de sorrisos. Ele tem dinheiro para o lazer deles, e eles sabem que você é uma catadora de moedas amuada. Eles acham que a namorada jovem dele é bem legal. Quando você descobre um caroço no seio, seus adolescentes não ligam ou entendem a gravidade da situação.
Você luta sozinha com o medo e vai ao médico, sabendo que, embora a morte não seja o fim, ela é o fim das esperanças. Isso começou com estar zangada com comerciais de TV, ou quando ele vê corridas de automóveis no domingo pela manhã. Isso vai ficando pior quando ele quer que você faça alguma coisa exótica ou sensual. O divórcio nunca é planejado, mas na maioria das vezes é precedido por comportamentos, reações e eventos que podem ser evitados. Não deixe isso acontecer com você. Seu pobre e estúpido marido. Eu me lembro da noite em que eu e o Michael nos casamos. Meu novo marido decidiu que nós precisávamos ir fazer compras e preparar uma refeição antes de irmos para a cama. Eu não fazia ideia de quanto dinheiro ele ganhava ou quanto ele tinha para a nossa lua de mel. Dinheiro nunca tinha sido um assunto em minha vida. E ali estávamos nós entrando num mercado às 10 da noite de um domingo, tendo casado há menos de uma hora, quando eu senti o espírito da crítica crescendo dentro de mim. Ele estava pegando bifes amaciados e ia pagar um preço alto por eles. Eu tentei arrazoar com ele. Você não acha que este preço está muito alto e não seria melhor comprar uma carne mais barata? Ele tinha 25 anos e nunca tinha tido uma mulher questionando a respeito de como ele gastava dinheiro, e eu nunca vou esquecer do olhar desconcertado dele. Era como se ele estivesse tentando se lembrar quem eu era e por que ele tinha se colocado na posição de ser criticado. Eu devo ter soado como se eu pensasse que estava protegendo ele, falando com ele como se ele fosse uma criancinha estúpida, porque era isso que eu achava que ele estava fazendo. Eu fiquei subitamente chocada com minha atitude. Que direito eu tinha de tratá-lo como se ele fosse um ignorante? Como eu sabia quanto dinheiro ele tinha? Eu não era ainda nem sua esposa no sentido bíblico e já estava pensando, você, pateta estúpido, eu não gastaria meu dinheiro desse jeito. Satanás não me deu nem mesmo a chance de ter ido para a cama com meu marido antes de ele se intrometer comigo, assim como ele fez com Eva, e eu, assim como a minha grande irmã Eva, caí nas suas garras. Eu estava assustada com meu espírito crítico. Ali, de pé no balcão das carnes, eu refiz a minha mente e decidi não fazer disso a história da minha vida. Eu precisaria aprender a ser a mulher de Deus, não importando o que meu marido comprasse ou o quanto ele parecesse estúpido na sua maneira de gastar dinheiro. O que você praticou hoje? Você ficou louca com seu marido essa semana por causa de alguma coisa que ele fez, como estar atrasado, falar de maneira rude ou gritar com as crianças? Você sabe sobre o que estou falando. Você se lembra da feiura de seu coração e alma. Sim, seu marido merece isto. Sim, é o seu direito. Mas há alguma satisfação em punir os responsáveis? Ele se curvou à sua ira e agora faz melhor para escapar à sua condenação? Ele pratica os erros dele enquanto você pratica a sua amargura. Seus filhos estarão olhando e praticando serem no futuro pobres pais e mães. Pensamentos miseráveis. Ataques de ansiedade, depressão, humor sômbrio, sentimento de falta de controle da mente, medos infundados e estouros de ira sempre começam na mente. Eles são o que você reconheceu para si mesma através de seus 40.000 pensamentos diários. Por reagir da mesma maneira repetidamente, você estabelece hábitos que passam a ser parte de você e parecem ser orgânicos, uma parte de seu formato físico. Qualquer fumante vai dizer o quanto um vício pode ser poderoso. Pensamentos miseráveis são vícios que vão crescer como hábitos que controlarão seu corpo, sua vontade e sua mente. Deus nos alerta para controlarmos as nossas mentes, porque, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23:3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você se esqueceu por que foi criada? Por favor, venha para Jesus assim como está e diga a ele: desse dia em diante eu quero ser a ajudadora idônea que o Senhor me criou para ser. Diga a ele, ele está esperando para perdoar e amar você. O jeito de Deus funciona. Eu sei que estou sendo dura com você, mas não mais dura do que a realidade. Por um momento, Deus tem quebrado sua parede de desculpas, e você agora sabe que é sua responsabilidade. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor
e de moderação. Qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Ser uma auxiliadora idônea. Tempo de reflexão. Deus tem um plano para as mulheres desde o começo. Você não é uma exceção a esse plano. O pecado causa a autodestruição da mulher. Como a autodestruição é lenta, quase sempre um processo despercebido, as mulheres não veem a destruição vindo até ser muito tarde, quando seus maridos já se foram. Esse lento e erosivo processo geralmente cega as mulheres para seus parceiros, e então elas repetem os mesmos erros, uma e outra vez, até estarem muito velhas ou emocionalmente quebradas para atrair outro homem que possa ser seu companheiro de vida. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga. Faça um novo hábito. Pense na coisa que seu marido faz e que mais a irrita. Agora diga para si mesma: eu não posso ver o quadro todo. Eu não sei o que Deus está fazendo em minha vida e na vida do meu marido. Minha atitude crítica é um pecado muito pior do que os hábitos dele. Eu sou culpada de blasfemar a palavra escrita de Deus quando não amo e não obedeço ao meu marido. Por essa razão, estou travando uma campanha contra ele e contra o que ele pensa sobre esse assunto. E já que estou preocupada, é o trabalho de Deus dirigir meu marido e convencê-lo. Eu acredito em Deus. Levando Deus a sério. Volte na história chamada Sozinha. Todas as vezes que você ler a palavra quando, pare e pergunte a si mesma: quando meu marido age do jeito que o marido dela agia, eu reajo como ela. Escreva sua nova resposta para os quandos. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e coragem para seguir em seu novo compromisso.